Você está à procura de uma boa Bíblia de estudo, mas não sabe qual escolher? Eu tenho aqui duas excelentes opções para você. Quero te apresentar a Bíblia de Estudo Igreja Primitiva e a Bíblia de Estudos Thomas Nelson. Qual dessas duas gigantes escolher? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo com detalhes. Para você que ainda não me conhece, eu sou Júnior Castro. Estou aqui para te orientar com esse vídeo a fazer uma escolha assertiva entre essas duas Bíblias. Como eu quero te dar detalhes dessas duas preciosidades, eu não vou enrolar muito, vou direto ao ponto. Só peço que antes você se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Se gosta do nosso conteúdo, também esteja compartilhando aí nas suas redes para ajudar a crescer o nosso canal. Aqui mais tenho a Bíblia de Estudos Thomas Nelson e aqui a Bíblia de Estudos Igreja Primitiva. Estou te falando de duas gigantes. E para esse ano de 2025, eu quero te auxiliar, você que está à procura de uma Bíblia de qualidade, que te auxilie no aprofundamento das Escrituras. Uma dessas duas aqui, você estará muito bem assistido. E eu quero te mostrar detalhadamente o que cada uma delas irá te oferecer. Eu vou te mostrar aí na tela as especificações que cada uma traz para você saber o que você estará levando para casa. Vou começar com a Bíblia de Estudos Thomas Nelson. Veja só aí na tela o que traz a Bíblia de Estudos Thomas Nelson. Aí está a versão que ela traz, a nova versão internacional, a NVI. Você pode conferir a quantidade de páginas, quanto ela tem de altura, quanto ela tem de largura e quais são as especificações da Bíblia de Estudo Igreja Primitiva. Confere aí. Você pode ver que ela vai trazer a NAA, a Nova Almeida atualizada, o ano da sua publicação, número de páginas. Você vê que ela tem bem menos páginas do que a Bíblia de Estudos Thomas Nelson. Quanto ela mede de altura, quanto ela mede de largura. São detalhes importantes para você ter uma ideia do que você vai levar para casa. A Bíblia de Estudos Thomas Nelson, ela é uma Bíblia pesada. É impossível você transportar uma Bíblia como esta para a igreja. Ela é uma Bíblia para você deixar em casa ou no seu escritório, porque será inviável transportá-la pela igreja devido ao seu volume e peso também. Como vocês puderam ver aí, ela pesa um pouco mais de 2 quilos. Já a Bíblia de Estudos Igreja Primitiva não sofrerá com isso. Ela é uma Bíblia muito leve, pouco mais de 1 quilo, como vocês conferiram, capa de PU, já não tem a mesma espessura da Bíblia de Estudos Thomas Nelson, e aí sim, essa você pode levá-la para a igreja sem nenhum problema. Tem uma outra coisa, irmãos, que eu queria mostrar para vocês, mas infelizmente vocês não vão conseguir ver aí, que é algo que eu aprecio muito em livros e Bíblia. Sabe o que é? É o cheiro da impressão de cada uma. O cheiro dessas páginas da Bíblia de Estudos Thomas Nelson, meu irmão, é fascinante. Você fica contagiado com o aroma, com o perfume dessas páginas, que é delicioso o aroma que sai dessas páginas aqui. Muito gostoso mesmo. Mas a Bíblia de Estudos Igreja Primitiva não é diferente. Antes de você abrir ela, você já sente o aroma. É muito forte o cheiro da impressão, das páginas. E quando você abre, fica mais forte ainda. É um cheiro de coisa nova, sabe? Que é contagiante. Só você adquirindo uma dessas duas potências para você ter a ideia de qual é mais perfumada. A Bíblia de Estudos Igreja Primitiva, ela tem um cheiro mais forte quando está fechada. Já essa aqui, a Bíblia de Estudos Thomas Nelson, você só sente mais quando você abre ela. Mas no manuseio, essa daqui tem um aroma muito mais forte. É tanto que agora eu sinto o cheiro da Bíblia de Estudos Igreja Primitiva muito forte. Enquanto a Bíblia de Estudos Thomas Nelson, eu não estou sentindo absolutamente nada. Por essa aqui ser tão forte o aroma dela. Eu acredito que este conteúdo não terá menos de 20 minutos, pela complexidade das informações que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, falando de todas essas primeiras impressões,
Vamos lá para a mesa. Em uma perícia minuciosa, nós vamos entender o que cada uma delas tem para oferecer. E assim você conseguirá fazer uma escolha bem assertiva em qual dessas adquirir. Vamos lá? Nós já estamos aqui na mesa e eu quero te mostrar o comparativo utilizando notas de rodapé. Quero fazer uma abordagem do início do livro de Jó, usando essas duas Bíblias. E também lá do livro de Apocalipse. Eu fiz uma abordagem na introdução do livro de Jó nas duas, mas ainda não vi o livro do Apocalipse. Quero ver isso aqui com vocês. Então vamos lá. A Bíblia de Estudos Thomas Nelson, como vocês podem ver, ela é capa dura. Você vai encontrar ela também em capa de luxo, capa PU. Eu escolhi essa capa porque eu gostei bastante dessa cor. Eu gosto muito de capa dura. Coloquei uma emplastificação aqui para proteger ela. Mas ela é uma capa muito bonita, como vocês podem ver. A editora Thomas Nelson Brasil. Olha de perto que coisa linda. É um azul turquesa, muito lindo mesmo. Na quarta capa, nós temos algumas informações. Introdução abrangente, úteis e relevantes a cada livro das Escrituras e das seções bíblicas. Ao lado nós temos o seguinte: são mais de 80 gráficos e diagramas, milhares de referências bíblicas cruzadas, riqueza visual, centenas de fotografias em cores e com legendas explicativas, mais de 90 mapas coloridos, fonte de leitura perfeita, uma tipologia exclusiva que integra os melhores avanços em tipografia de Bíblias modernas. Legal isso aqui, hein, irmãos? Realmente é uma fonte muito gostosa de estar lendo. A mais completa Bíblia de Estudos do Brasil. Olha o que a Thomas Nelson coloca aí. A Bíblia de Estudos Thomas Nelson, BETN, é um marco na história das Bíblias comentadas, diferentemente de outras Bíblias de Estudos. A BETN tem como fio guia a teologia bíblica. Com essa proposta única, ela permite ao leitor poder ponderar a história e os temas individuais das Escrituras ao mesmo tempo em que observa como todos eles se encaixam na grande narrativa de Deus ao longo da sua palavra, o que promove uma compreensão mais clara da Bíblia, não apenas de suas partes, mas também de sua história como um todo. Siga o plano da redenção à medida que ele se revela ao longo das Escrituras. Entre as ferramentas da BETN estão mais de 50 mil recursos, comentários, notas de estudos, artigos de especialistas, ilustrações, mapas gráficos, fotos, concordância e sistema de referências cruzadas. 28 artigos bíblicos, teológicos que descortinam temas-chave das Escrituras, texto da Bíblia em coluna único como miolo colorido, isso eu gosto bastante, um texto único, mais de 60 conceituados acadêmicos cristãos como Timothy Keller, Craig Lee Blomberg, T.D. Alexander, Kevin DeYoung, Moisés Silva, Douglas John Moore, Tramp Longman III, entre outros. Texto completo da nova versão internacional, a NVI. Uma tradução contemporânea, acessível e fiel aos originais. Isso aqui eu já discordo um pouco. Costura perimetral e 2 fitilhos marcadores. E aqui vai trazer uma biografia do D.A. Carson. Thomas Nelson Brasil. Muito boa. Aqui você não terá essas informações porque é uma proposta diferente. Você, como pode ver, quarta capa é lisa, mas vai ter muitas informações aqui também. Aqui nessa belíssima capa nós temos Bíblia de Estudo, Igreja Primitiva. Aprofunde-se no estudo das Escrituras em seu contexto judaico e cristão primitivo. Sua lombada, Igreja Primitiva, Nova Almeida e Atualizada. Entre essas duas traduções, eu não simpatizo muito com nenhuma das duas, mas para escolher entre uma e outra, eu fico com a nova versão internacional. É um gosto pessoal.
E aqui a ficha catalográfica completa, dá uma olhada aí, ó. Irmão, eu não vou pedir para você pausar o vídeo e olhar aqui, como alguns apresentadores aí de materiais no YouTube fazem, porque é praticamente impossível você pausar o vídeo e ler algumas informações que contém. Se eu quisesse transmitir mais informações aqui, eu teria que ler para vocês. Mas eu estou tentando aproximar bem, porque eu acredito que aqui dê sim para ler, mas não é necessário. Olha só, aqui nós vamos ver as capas que a Thomas Nelson traz. Capa dura, que é essa que eu tenho aqui, capa vinho, capa preta e capa azul. E ainda tem uma outra capa, uma quinta capa, que é uma capa de luxo, bem bonita também. É isso aí. Aqui temos o sumário dela, Antigo Testamento, uma folha muito gostosa, tá bom? Você não vai se decepcionar com esse tipo de página aqui, é muito boa mesmo. A fonte dela é uma fonte boa? Fonte boa sim. Para você ver, ela é bem razoável para ler, não é uma fonte grande, eu diria que de médio para pequena, como vocês podem conferir. Guia rápido, que recurso essa Bíblia de Estudo pode me oferecer, e aí vai te mostrar todos os recursos dela. Olha só. Agradecimentos, abreviações, transliterações, equipe editorial, prefácio do editor, prefácio à nova versão internacional NVI, cronologia do Antigo Testamento, criação, queda, dilúvio. Aqui ainda estamos dentro da cronologia do Antigo Testamento. Dá uma olhada de perto aí. História bíblica. Acompanhem todos os detalhes. Eu quero mostrar cada detalhe para vocês. Por isso que eu já falei no início do vídeo que esse conteúdo não terá menos de 20 minutos pela quantidade de informações que eu pretendo trazer para que vocês possam fazer uma escolha assertiva. Olha só. Olha a quantidade de informações aqui. Êxodo e conquista. É uma Bíblia com conteúdo vastíssimo. Cronologia do Antigo Testamento ainda. Reis de Judá. Antigo Testamento. Como já vamos entrar no Antigo Testamento, eu vou frear aqui para nós vermos agora a Bíblia de Estudos Igreja Primitiva. Vou deixar aqui do lado. E aí quando você abre, tem uma capa bem bonita aqui, marrom escuro ou um vinho, muito bonito. Aqui você tem essa dedicatória, se você for presentear, presenteada por, para, data. E aí tem um versículo bíblico do Salmo de número 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Semeando a palavra que transforma vidas. Aqui está a sua ficha catalográfica. Sociedade Bíblica do Brasil, Nova Almeida Atualizada, a NAA, Bíblia de Estudos Igreja Primitiva, aprofunde-se nos estudos das Escrituras em seu contexto original judaico e primitivo. 2024, Sociedade Bíblica do Brasil, publicada originalmente em inglês sob o título First Century Study Bible. Índice geral. Prefácio. Notas do editor bem vasta. Sempre as notas dos editores são muito amplas. Muito conteúdo para você analisar.
Bem-vindo à Bíblia de Estudos Igreja Primitiva. Agora olha aqui, a mesma coisa que tem na Bíblia de Estudo Thomas Nelson, essa traz também, só que não na quarta capa, olha só. A Bíblia de Estudo Igreja Primitiva foi preparada especialmente para ajudar você a conhecer mais e melhor as Escrituras Sagradas. Ela traz o texto bíblico da Nova Almeida atualizada, além de inúmeros recursos para auxiliá-lo a compreender melhor o que o texto está dizendo. Abaixo elencamos tudo o que você encontrará nesta Bíblia. Introdução aos livros bíblicos. No início de cada livro da Bíblia, você encontrará uma extensa introdução com informações sobre o contexto em que o livro foi escrito, detalhes sobre o autor, se conhecido, data, tema e muito mais. Além disso, no final de cada introdução há um esboço que o ajudarão a compreender a estrutura do livro. Fotos coloridas também proporcionarão o contexto para o melhor entendimento dos períodos em que cada livro foi escrito. E aí você vem para o lado, temos belas imagens aqui. Todas as duas Bíblias são coloridas. Índice dos artigos, índices temáticos dos artigos. Eu não vou detalhar sobre essas partes aqui, porque no primeiro vídeo que eu gravei fazendo o review dessa Bíblia, eu já dei alguns detalhes sobre essa parte. A apresentação da Nova Almeida atualizada, assim como ali você tem a apresentação da NVI, aqui você terá a apresentação da Nova Almeida atualizada. Abreviaturas. Como na Thomas Nelson, nós temos também uma cronologia do Antigo Testamento que se assemelha muito uma com a outra, como vocês podem ver. Olha como são semelhantes. Eu diria que praticamente são os mesmos gráficos. Sem dúvida. Como são os mesmos gráficos, tenho certeza que sim. Nós já entramos aqui também no Antigo Testamento. E qual das duas imagens você acha mais bonita? Antigo Testamento. Olha, cada livro das Escrituras aqui você terá gravuras, imagens como estas. Então veja, Antigo Testamento. Preste atenção nessa imagem. Vê que coisa linda. E aí na Thomas Nelson, nós temos também uma imagem aqui de introdução ao Antigo Testamento. Qual você gostou mais? Aqui nós temos um deserto e ali nós temos uma campina com ovelhas pastando. Vamos lá. Vamos abrir agora aqui a Thomas Nelson. Introdução ao Antigo Testamento. Vê que as introduções dessas duas Bíblias aqui, irmãos, trará informações exaustivas. Por isso que eu julgo ser essas duas Bíblias uma das duas Bíblias melhores atualmente de estudo. Então veja, introdução ao Antigo Testamento. Aqui quem comentará será o T.D. Alexander. Cânon do Antigo Testamento. Olha a quantidade de informações que você terá. Afresco de Adão e Eva, século IV. O AT descreve como Deus toma providências para redimir e restaurar a criação após a trágica rebelião de Adão e Eva no Jardim do Éden. Olha a imagem. Ainda estamos dentro da introdução, vejam. Quantas informações e belíssimas imagens. Ainda informações. Aqui temos o grande rolo de Isaías dos manuscritos do Mar Morto. Precioso, muito precioso. Lendo o Antigo Testamento, cronologia e data. Introdução ao Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O Pentateuco. T.D. Alexander, a designação, panorama, uma outra imagem,
Mosaico bizantino na Basílica de São Vital em Ravenna, Itália, mostra Moisés recebendo os 10 mandamentos. Olha que coisa fascinante, irmãos. Do Egito ao Sinai, locais no Pentateuco. Virando a página, outras imagens. Embora a história do Pentateuco pareça distante dos leitores modernos, tanto cronológica quanto culturalmente, e possa parecer com frequência remota e obscura, ela explica com autoridade os estágios iniciais da atividade redentora de Deus no mundo. Fantástico, né? Tudo isso que vocês estão vendo é a introdução. Veja, temos réplica em tamanho natural do tabernáculo. Desse outro lado, representação artística da Nova Jerusalém em uma tapeçaria do século XIV, com os capítulos finais de Apocalipse, antecipam: Deus trará à perfeição sua finalidade na criação deste mundo quando o antigo Éden será transformado na Nova Jerusalém. Olha aí. E aqui nós já temos a introdução agora do Gênesis. Estamos falando aqui da introdução ao Pentateuco, a Torá. Aqui a introdução de Gênesis. Olha aí. Nome e objeto, contexto e autoria, vira a página. Mapa, mais informações, olha o vasto conteúdo aí. Gênesis e a ciência. Mais outra página só de informações. Fé, graça. O épico de Arasis, aproximadamente do século V a.C., contém histórias da criação e do dilúvio em sequência semelhante à de Gênesis. Veja. E aí vamos para o esboço do livro. História primeira, no princípio Adão e Eva, a queda, Caim e Abel, de Adão a Noé, a maldade no mundo, Noé e o dilúvio, a aliança de Deus com Noé, os filhos de Noé, a origem dos povos, a Torre de Babel, de Sem a Abraão. Olha só como é vasto também o esboço. Muita coisa, né? Ainda tem aqui, ó. Bom, e aqui você já vai entrar propriamente no texto bíblico. Veja que o texto é em uma coluna única. Eu prefiro muito mais uma coluna única do que coluna dividida, como é aqui, ó. E a letra é satisfatória, irmãos. Eu, como não tenho um problema nenhum de vista, leio bem. A letra é satisfatória. No entanto, ela não é grande. Menor ainda são as letras das notas de rodapé. Mas seria impossível que essas letras fossem maiores em uma Bíblia tão gigante dessa, que conta com mais de 2.000 páginas. Imagina se as letras fossem maior que isso aqui. Seria inviável. Como nós já entramos propriamente no livro de Gênesis, vamos passar agora para a Bíblia de Estudos Igreja Primitiva para analisarmos a introdução do Pentateuco até chegar no livro propriamente dito. Como vocês podem ver, olha, aqui nós já temos o livro de Gênesis, nós pulamos a introdução ao Pentateuco, já entramos no Antigo Testamento e já temos aqui o livro de Gênesis logo de cara. Uma introdução com uma bela imagem, você terá essas imagens em cada livro. Introdução, título. No entanto, as introduções elas não são pequenas. Contexto. Eu acredito, irmãos, que a letra dessa Bíblia da Igreja Primitiva é maior do que a Bíblia de Estudos Thomas Nelson. É muito mais confortável a leitura. E a página, ao meu entender, é muito mais bonita também, porque arremete a algo antigo, sabe? Aqueles papéis como se fossem papéis antigos, como se fosse papel antigo mesmo. Aqui é a introdução do livro de Gênesis.
é uma vasta introdução. Esboço literário, introdução, divisões principais, a história dos céus e da terra, a história escrita da linhagem familiar de Adão, a história de Noé, a história de Sem, Cã e Jafé, e a história da linhagem familiar de Sem, a história da linhagem familiar de Terá, a história da linhagem familiar de Ismael, filho de Abraão, esboço temático, criação, história primitiva, Adão e Eva no Jardim do Éden, a queda e suas consequências, a progressão do pecado, a genealogia de Caim, a genealogia de Sete, a resposta de Deus à corrupção humana, o grande dilúvio, preparação para o dilúvio, juízo e redenção, as águas sobem, as águas baixam. Aí você vem para a próxima coluna aqui, você vai ter ainda esboços temáticos, muito bom para quem prega. Você vira a página, aí você pode conferir que a Bíblia de Estudos Thomas Nelson contém mais informações. O texto não é em uma coluna única, você vê que são duas colunas. E aqui embaixo você tem as notas de rodapé. A fonte é tão satisfatória como a fonte aqui de cima. Aqui está a introdução ao livro de Jó. Eu vou ler algumas partes aqui dessa introdução que eu achei bastante relevante para que nós possamos entender sobre a estrutura literária que ele traz em cada introdução. A história de Jó tem deixado sua marca na alma de judeus e cristãos. Já no 6º século a.C., Ezequiel conhecia a reputação de Jó como um homem justo. Ezequiel 14, do 14 ao 20. E no 1º século DC, Tiago relembra a paciência de Jó, Tiago 5,11. Curiosamente, ambas lembranças dependem do perfil de Jó, encontrado no prólogo do livro. Por algum motivo, pelo menos na tradição cristã, a personalidade argumentativa de Jó, que é vista no diálogo, não recebe uma maior atenção quando se lê os discursos do diálogo com seus argumentos e contra-argumentos. Pode-se entender porque Jó, do diálogo, nos fez sentir desconfortáveis, pois suas palavras são muitas vezes cáusticas e acusadoras. Mas se quisermos entender o livro como um todo, devemos entender esse perfil. O grande assunto de Jó. Tradicionalmente, o tema principal do livro de Jó é entendido como o sofrimento não merecido, uma questão que encontra eco em muitos corações, e sem dúvidas, isso será no cerne do livro. No entanto, quando se dirige ao herói do livro no final dessa obra-prima literária, o Senhor não lhe explica por que ele sofreu. Embora muitos leitores possam ver isso como uma deficiência, isso é na verdade um dos sinais de identificação da habilidade literária do livro. Em lugar de mostrar Deus respondendo às exigências de Jó como uma resposta simples e direta, o livro desenvolve uma composição literária que leva a uma resposta. A razão pela qual Jó sofre não é simples. Mesmo que o Senhor desse uma resposta direta, pelo menos de seu ponto de vista, as complexidades dela seriam tão desafiadoras que mesmo um homem sábio como Jó talvez as achasse incompreensíveis. Ele começou com uma explicação em seu primeiro discurso, 5,17, que foi desenvolvido por Eliú. No entanto, a ideia de que o sofrimento é projetado para trazer alguém de volta ao caminho correto é apenas uma possibilidade e de modo algum é totalmente satisfatória. No entanto, a interação de Jó com seus amigos, a reprimenda que recebeu de Eliú, ajudam Jó a entender que sua relação com Deus é, em última análise, o assunto principal e que o sofrimento, embora extremamente importante, é secundário. Assim devemos ver o tema principal do livro de Jó, mas como uma série complexa de assuntos do um único. Tem relação com o sofrimento do inocente, com a aprovação dos justos e com o relacionamento de Jó com Deus. Todos unidos na totalidade do livro. O complexo de questões não é teórico, mas prático, o que torna o livro ainda mais relevante. O mundo de Jó é real, não uma hipotética torre de marfim.
onde essas questões podem ser discutidas participantes sem que ninguém sinta a dor. A introdução é bastante impactante. E aí você tem aqui esse achado que traz um tipo de louvor, um poema da Mesopotâmia que apresenta um homem sofredor semelhante a Jó. Está aqui, ó. Então essa é a introdução do livro de Jó. Você vê que ela traz uma mensagem bem impactante. Cor e data, o esboço do livro, até chegar no livro. E olha a espessura da nota de rodapé. Prólogo. Esse relato em prosa da trágica história de Jó é composto de 7 cenas. A devoção de Jó a Deus, a devoção de Jó à família, a proposta do primeiro teste de Jó, a execução do primeiro teste e a resposta, a proposta do segundo teste de Jó, a execução do segundo teste e a resposta, a apresentação dos amigos de Jó. Na Bíblia de Estudo Igreja Primitiva, nós temos a introdução à literatura sapiencial. Então vai tratar não apenas do livro de Jó, mas Jó, a Cântico dos Cânticos. Os livros sapienciais da Bíblia devem ser lidos de forma bem diferente da Torá e dos profetas. Eles preservam vasta gama de experiência e questões religiosas dos seres humanos. Eu quero mostrar a relevante introdução ao livro de Jó. Assim como mostrei na Bíblia Thomas Nelson, vamos dar uma olhada aqui. Só para lembrar para vocês, a introdução aqui na Bíblia de Estudos Igreja Primitiva é maior do que a Thomas Nelson. Você vai ter a autoria, não vai relatar que foi Moisés, assim como outras Bíblias de Estudos também não relata que foi Moisés. Sua data, linguagem e texto, cenário e perspectiva. E o que eu quero ler é essa parte aqui, mensagem e tema teológico, apenas algumas partes que já me chamaram a atenção. Compreender por que as pessoas boas sofrem não é uma tarefa fácil para o espírito humano. Ao longo da história, as pessoas sempre se perguntaram: se Deus é todo-poderoso e verdadeiramente bom, como pode permitir esse tipo de situação? A forma como essa questão tem sido geralmente respondida abre 3 possibilidades. Primeiro, Deus não é de fato todo-poderoso. Segundo, Deus não é justo. Terceiro, há seres humanos inocentes. No antigo Israel, porém, o fato de Deus ser todo-poderoso e perfeitamente justo não entrava em questionamento, nem a questão de que nenhum ser humano era puro aos olhos de Deus. Essas 3 premissas também foram fundamentais para a teologia de Jó e seus amigos. A lógica simples levava à seguinte conclusão: todo sofrimento pelo qual as pessoas passam é um indicativo do tamanho da sua culpa aos olhos de Deus. Mas o que parecia teologicamente óbvio e inquestionável na teoria estava muitas vezes em radical tensão com a experiência humana na prática. Havia indivíduos de piedade genuína, de caráter moral íntegro, que se abstiveram de grandes transgressões e que, apesar disso, tiveram de passar por grande e amargo sofrimento. Veja, por exemplo, o Salmo de número 73, no discurso de Jó, no capítulo 3, ao verso 37, ouvimos de um lado a lógica impecável e o danoso esforço daqueles que insistiam na teologia tradicional e, de outro lado, a alma contorcida do sofredor justo. O autor do livro de Jó rompe com o modelo lógico, expressando da teologia ortodoxa tradicional de sua época. Ele percebe que tal teologia leva a um beco sem saída e não consegue lidar com o sofrimento das pessoas piedosas. Por isso, em vez de argumentos, ele conta uma história. E nessa história, ele muda o ângulo da perspectiva. Todos à sua volta, incluindo teólogos e pessoas comuns, estavam tentando resolver o problema de Deus quanto ao sofrimento humano à custa dos seres humanos. Todos merecem aquilo que recebem. O autor de Jó, por outro lado, procura encorajar os sofredores piedosos, mostrando-lhes que o sofrimento proporciona uma ocasião única para mostrar aos seres humanos o que é a verdadeira compaixão.
E olha como é vasto aqui, irmãos. Tem muitas informações ainda acerca do sofrimento, da forma como o sofrimento era encarado no período do patriarca. Informações sobre o livro de Jó, a estrutura do sofrimento é vastíssima. Estrutura e forma literária. Como eu estou estudando o livro de Jó, eu quis trazer para vocês aqui e mostrar como é relevante essa parte para nós sabermos o que vamos encontrar. Já na próxima página, entrando no livro propriamente dito, você vai ter algumas imagens. Jó era um homem muito rico e possuía muitos animais, incluindo ovelhas, camelos, bois e jumentas. E aí você vai ter uma imagem da região. Aqui você tem Ha-Satan, ou Satanás. O artigo definido Ha, ou, faz dessa palavra mais propriamente um título do que um nome pessoal. E aí vai te trazer um estudo sobre isso aí, olha, em um pergaminho. Era isso que eu queria mostrar para vocês, a introdução de Jó nas duas Bíblias. Vamos ter aqui a introdução do Apocalipse na Bíblia de Estudos Thomas Nelson. Olha aí, ó. Apocalipse, autor, destinatários, belíssima imagem da ilha de Patmos, onde João foi exilado e escreveu o livro do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse, o mapa da Ásia Menor, o mar Mediterrâneo, gênero literário, Apocalipse, o número 7 em Apocalipse, olha onde o número 7 vai aparecer aqui, profecias, epístola, conclusão, a interpretação do simbolismo, para você que gosta de escatologia, teologia, propósito, abordagem interpretativa, preterista, os símbolos autointerpretados em Apocalipse, referência, símbolos, interpretações em Apocalipse, futurista, historicista, idealista, ecletismo ou perspectiva mista, perspectiva milenarista, conexões entre a introdução e a conclusão de Apocalipse, não é pouca coisa não, hein? Amilenarismo, estrutura e o esboço. E aqui você já se depara com o texto. Olha só a nota de rodapé como é vasta de informações. 7 bem-aventuranças em Apocalipse, felizes referências. Tá bom, irmãos? Então, muita coisa aqui. Ela vem com 2 fitilhos da mesma cor, o mesmo azul turquesa. E para finalizarmos, vamos ver aqui a introdução ao livro de Apocalipse na Bíblia de Estudo Igreja Primitiva. Vamos lá. Apocalipse. Assim como na Bíblia de Estudos Thomas Nelson, você vê uma bela imagem, introdução, autor, data, ocasião, orla da ilha de Patmos, onde João recebeu sua revelação. O mosteiro de São João pode ser visto no alto de uma montanha ao fundo, olha aí, mostrando cada detalhe para vocês. Interpretação. Antigos manuscritos retratando cenas do Apocalipse. Um esboço. Prefácio. E aqui você já entra no livro propriamente dito. Saudações às 7 igrejas da Ásia. Vocês viram aqui a introdução de ambos os livros. Aqui na Bíblia de Estudos Thomas Nelson, a introdução é um pouco maior do que a Bíblia de Estudos da Bíblia Igreja Primitiva. Quando acaba o livro do Apocalipse, o que nós vamos encontrar ainda na Bíblia de Estudos Thomas Nelson? Pesos e medidas, artigos bíblicos teológicos, a história da Bíblia como o Evangelho sobre Jesus Cristo é central. Olha a quantidade de artigos bíblicos que você ainda vai encontrar aqui no final
dessa Bíblia. Olha para isso. Aqui são os estudos e aqui aqueles que colaboraram com cada um desse conteúdo. O D.A. Carson, o Timothy Keller, D.A. Carson, T.D. Alexander, Thomas Richard Wood, a história da Bíblia como o Evangelho sobre Jesus é central, Timothy Keller que vai comentar, a Bíblia e a Teologia, D.A. Carson, a visão bíblico-teológica da Bíblia, D.A. Carson também, a glória de Deus, a criação. E olha, tudo isso aqui ainda é estudo. Aí você vai entrar na concordância, como várias outras Bíblias contêm também. Aqui são as concordâncias que você irá encontrar. Um grande número de palavras bíblicas. Saindo da concordância, o que nós temos? Mapas. Depois da concordância, você ainda tem um índice de mapas. Todos os mapas que você vai encontrar. E aí, finaliza. São 2.718 páginas. A Bíblia de Estudos Thomas Nelson. A Bíblia de Estudos Igreja Primitiva, ao final do Apocalipse, vamos ver o que temos após ele. No final dessa Bíblia você não terá estudos, você terá aqui auxílios. O que significa isso? Aqueles que colaboraram com informações. Depois disso, o que você tem? Um glossário. Você terá um glossário bíblico. E nada mais, não tem estudos como a Bíblia de Estudos Thomas Nelson. Então, irmãos, qual vocês vão preferir dessas duas diante de tantas informações? Bíblia de Estudos Thomas Nelson ou Bíblia de Estudo Igreja Primitiva? Qual me agrada mais? Ambas, para mim, são indispensáveis. Se eu hoje pudesse investir em apenas uma, sinceramente, eu não sei em qual eu investiria, diante do apreço que eu tenho pelas duas. Mas eu deixo aí para vocês, mediante o que foi passado, o que vocês viram, o que vocês preferem? A versão da NVI, a NAA, qual a editora que vocês mais têm apreço? A Thomas Nelson, a Sociedade Bíblica do Brasil? E aí fica a critério de cada um. Essas são as informações para que vocês escolham. Lembrando que o link de cada uma dessas Bíblias estará aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam estar adquirindo pelo nosso link e ajudar o nosso canal. Fico por aqui, espero você no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.